Seja todo bem-vindo à nossa videoaula sobre o curso de Matemática Financeira. Hoje daremos início ao curso com a primeira aula sobre juros simples. Espero que vocês aproveitem bem o curso. Juros simples. Aqui nós temos a famosa fórmula para o cálculo de juros. Juros é igual a CIT, onde C é o capital, I é a taxa de juros e T é o tempo, o período que você aplica o capital, ok? Então, a operação de capital vezes a taxa vezes o tempo, nós obtemos os juros. Mas antes, vamos fazer uma revisão de alguns conceitos, começando com juros. Juros é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro. É como se fosse o aluguel do dinheiro. Então, você vai ao banco, coloca uma certa quantidade de dinheiro, que é o capital, e durante um período X, você não pode mexer nesse dinheiro. Então, no final do contrato, você receberá o quê? Os juros. O capital ou o principal é a quantia aplicada ou tomada emprestada, certo? Então, quando você vai no banco e coloca, por exemplo, na poupança, lembrando que essa nossa aula é sobre juros simples. Os juros aplicados na poupança é outro. Em outras aulas explicaremos isso. Então, nós temos aqui a taxa percentual, não confundir com a taxa de juros, certo? Aplicada ao capital para a apuração do juro. Então, a taxa é isso. Repare que taxa, felizmente nós denominamos assim de I, que é em inglês, né? Então, para não confundir com o tempo, ok? E o tempo é o período de tempo em que o capital será aplicado. Então, T é tempo, I é a taxa e C é o capital, ok? Então, finalmente, nós temos o montante. E o que é o montante? O montante é a soma do capital com o juro produzido em todo o período, certo? Então, obtemos aqui uma fórmula. Então, o montante é igual ao quê? O capital mais o juros. Então, nós temos aqui essa segunda fórmula. Bom, vamos a um exemplo. Quanto renderá de juros a quantia de R$ 600 aplicada no regime de capitalização simples, com taxa de 2,5% ao mês, ao final de 1 ano e 3 meses. Repare que aqui nós temos a taxa 2,5% ao mês e o tempo 1 ano e 3 meses. Então, essa unidade está diferente, então nós temos que igualá-la, certo? Então, 1 ano tem 12 meses, com mais 3 faz 15 meses. Então, o problema nós vamos colocar o quê? Colocar 15 meses a uma taxa ao mês de 2,5%, certo? Muito bem. Então, começando, eu gosto sempre de botar aqui essa palavra mágica, tanto resolve problemas de matemática como de física, né? Que é dados. Então, quais são os dados que o problema apresenta? Ele deu que o capital foi de R$ 600, certo? Com a taxa mensal de 2,5% e no período de 1 ano e 3 meses. Muito bem. Colocando na fórmula nós obtivemos o seguinte. Bom, 600, que foi o capital, vezes a taxa, 2,5. E 15. 15 já vimos que são 1 ano e 3 meses. Então, 1 ano tem 12 meses, com 3, 15 meses. Bom, você poderia dividir essa taxa por 100, que é a taxa percentual, claro, né, pessoal, dividida por 100. Mas aqui, sempre que tem assim, no numerador aqui, 2 zeros, então fica melhor você fazer o quê? Colocar o 100 aqui embaixo, no denominador. Então, você vai facilitar, porque você vai cortar aqui, né, eliminar esse zero com esse aqui, esse com esse. Então, sobrou quem aqui em cima? Numerador, 6, 2,5 e 15. 6 vezes 2,5 dá 15. 15 vezes 15, beleza, igual 225. Então, os juros foram de R$ 225. Vamos ao segundo problema.
O capital de R$ 500 foi aplicado à taxa de juros simples de 4% ao mês. Qual será o valor do montante após 6 meses? Olha, repare que aqui a unidade meses está igual com o tempo, meses também. Mas só que ele quer o montante, não quer o juro, quer o montante, certo? Então vamos lá. Dados. O capital são de 500, a taxa de 4 ao mês e durante 6 meses. Colocando na fórmula, juros é igual a 500 vezes 4 vezes 6, que divide 100. Né? Então, corta esse zero, corta o zero. Então, 5 vezes 4 sobra quem aqui em cima? No denominador, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. R$ 120. Bom, mas ele quer o montante. O montante vai ser igual ao capital, 500, mais 120. Total de R$ 620. Moleza. Obrigado, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.